Oi gente, eu sou a Jéssica, professora de moda aqui do Senac Canoas, e hoje eu vou ensinar vocês a fazer um agulheiro em forma de cupcake para colocar no pulso. A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o molde que é um retângulo, que é o nosso pulso, a nossa tira do pulso, dobrar ele ao meio e marcar com alfinetes. Nossa marcação vai ser de 1 centímetro. Depois de marcada toda a tira, nós vamos costurar ele na máquina de costura. A gente costurou essa peça, a gente vai dobrar ela no meio e abrir um pouquinho a costura. Ali a gente vai marcar com alfinete e passar uma costura reta. Feito isso, a gente corta o excesso de tecido e aí já tá pronto pra gente desvirar. A gente começa desvirando o tecido, colocando o direito pra fora. E aí a gente vai ajeitando com os dedos até conseguir colocar um dos nossos dedos lá dentro e poder puxar. Desse lado ele vai ficar assim. Agora a gente pega uma tesoura com ponta e enfia ela dentro dessa tira que a gente acabou de costurar. E aí vai empurrando os cantinhos para que eles fiquem mais retinhos. Agora a gente chegou nessa etapa, a gente vai passar para ficar tudo direitinho. É importante na hora de passar posicionar tudo bem no meio. E pronto, esse lado fica bem semelhante ao outro. Agora a gente vai aplicar o velcro que vai fechar a nossa pulseirinha. Para isso, primeiro a gente vai alfinetar esse velcro. Um dos lados dele a gente coloca aqui e alfineta no meio. E o outro lado do velcro, a gente vai colocar no outro lado da nossa tira. A gente vai colocar do outro lado da nossa pulseira. Um alfinete no meio basta pra gente costurar. E agora vamos pra máquina. Depois de posicionar o velcro na máquina e baixar a agulha, não é preciso mais ter o alfinete, então a gente já pode tirar. Aqui a gente vai se guiar tentando costurar sempre na borda.
Quando chegar nesse finalzinho, a gente baixa a agulha, levanta o pezinho da máquina e gira. E aí costura de novo até. Agora a gente tá chegando na parte final da costura do velcro. Se vocês quiserem, essa parte vocês podem costurar manualmente na máquina, porque é uma parte muito pequenininha, e se for uma máquina industrial, ela vai muito rápido e aí é mais fácil de perder o controle. Quando a gente chegar na parte final aqui, a gente dá mais alguns pontinhos para funcionar como retrocesso desse velcro. Aqui eu costurei com linha branca para que vocês conseguissem visualizar, mas o ideal é que a gente costure esse velcro com a linha da cor dele e com a linha da cor do tecido do outro. Para isso, a gente usa na bobina da máquina, na cor do tecido, que é a linha de baixo, e a linha de cima a gente coloca da cor do velcro. Depois de costurar o velcro na nossa pulseira dos dois lados, ele vai ficar assim. Depois a gente posiciona a nossa rodelinha de tecido que vai cobrir a forminha do cupcake bem no meio da nossa pulseira. E aí a gente coloca um alfinete no meio. Aqui a gente vai costurar um quadradinho bem nesse meio. Para isso, você pode marcar o formato desse quadradinho com giz ou ir fazendo costuras retas mais curtinhas. Quando chegar no final, a gente dá um arremate, que é para segurar essa costura. No final, ele vai ficar assim, e do outro lado vai aparecer uma pequena costurinha. E aí a gente vai posicionar a nossa forminha e começar a colar. Nas próximas etapas, a gente vai precisar de cola e de agulha de mão para fazer os nossos acabamentos. Para a próxima etapa, então, a gente vai colar a nossa forminha no tecido que a gente acabou de costurar. Para isso, o ideal é usar uma cola de silicone, pode ser essa cola fria ou então cola quente. A gente posiciona, passa a cola ao redor da nossa forminha. Espalha um pouco ela entre a forminha e o tecido. E agora a gente começa a puxar o tecido para dentro. Sempre apertando bem para garantir que a cola vai fixar. Depois disso, a parte de baixo da nossa forminha tá pronta. E agora a gente vai fazer a parte de cima. Agora a gente vai precisar da nossa rodelinha de tecido, que vai funcionar como a parte do bolinho do cupcake. Para isso, a gente vai fazer um fuxico gigante. Quem não sabe fazer fuxico, é bem fácil. A gente vai colocar a agulha no tecido, na pontinha dele, e ir fazendo um zigue-zague do início ao fim dessa rodelinha. Quando chegar numa determinada parte que a gente não consegue mais colocar a agulha, a gente dá uma puxadinha no tecido, puxa toda a linha e continua até o final.
o nosso tecido vai ficar assim. E agora é o momento de a gente encher ele ou com manta acrílica ou com pedacinhos de tecido que a gente não consegue mais usar. O ideal é que vocês preencham com rodelinhas de tecido por uma questão mais sustentável, para a gente conseguir aproveitar pedacinhos que iam direto para o lixo. Aqui eu separei vários tecidos diferentes que podem ser usados para encher essa bolinha. O que a gente vai precisar fazer é formar um grande volume redondinho com esses tecidos. Depois de apertar bem esses tecidos na mão, a gente vai colocar eles aqui dentro do que a gente acabou de costurar e puxar. E aí a gente vai ajeitando até ele ficar mais redondinho. Pode acontecer dele ficar um pouquinho magrinho em alguns locais, então a gente vem e coloca mais pedacinhos de tecido. Em toda a extensão desse buraquinho, até a gente conseguir fechar ele. Depois de finalizar, a gente dá um arremate e já tá pronta para colar essa parte dentro da nossa forminha do cupcake. Aqui a gente aperta bem para fixar a cola e deixa secando enquanto prepara a nossa próxima etapa. Nessa parte a gente começa a fixar a cobertura no nosso bolinho e a gente faz isso utilizando alfinetes para depois costurar a mão. Nessa etapa aqui de cima a gente não pode usar cola, porque se a gente usar cola, ela vai endurecer e no final a gente não vai conseguir enfiar o alfinete, que é o nosso principal objetivo, já que a gente está fazendo um alfineteiro ou um agulheiro. E depois pega uma linha na cor mais próxima que você tiver do feltro para conseguir costurar. Quando chegar no final da costura, a gente dá o nosso arremate. Tá pronta, nossa cobertura vai ficar assim. E agora falta só o nosso enfeite final. Uma ideia é reaproveitar tecidos que a gente não usa mais, porque eles estão muito pequenos. A gente pode pegar uma rodelinha bem pequenininha de tecido e fazer um pequeno fuxico com ela. Da mesma maneira que a gente fez a parte do bolinho do cupcake. Quando chegar no finalzinho, a gente fecha ela sem nenhum enchimento e vai puxando para que ela forme uma rodelinha mais franzidinha. Se tiver muito excesso de tecido aqui, a gente pode tirar um pouquinho dele. Cuidado para não cortar onde você já costurou. Depois que chegar nesse finalzinho aqui, a gente puxar bem a linha, a gente enfia bem no meio a agulha. E agora a gente vai precisar de uma miçanga, pode ser também uma pérola, vai da sua criatividade. Depois de colocado, agora a gente pega o fuxico que a gente acabou de costurar e a miçanga, e a gente enfia a agulha dentro dessa miçanga. Agora a gente pega o fuxico que a gente acabou de costurar
que ainda tá preso na agulha, e a gente enfia essa agulha dentro da miçanga. E coloca no meio do fuxico de novo. E puxa. Vai ficar assim. E agora a gente vai colocar ela no meio, na parte de cima do nosso cupcake. Essa tapa também é ideal que a gente costure e não use cola. Agora a gente prende ali com um ponto, vem na parte do meio do fuxico de novo e coloca dentro da miçanga. Então a gente posiciona no fuxico, no meio, para a linha não aparecer muito. Puxa a agulha, passa pelo feltro, coloca no fuxico de novo, e passa pela miçanga novamente. Esse é um processo que leva algum tempo, a gente tem que fazer algumas vezes para ela ficar bem fixada. Depois de fazer isso algumas vezes, a gente vai posicionar essa agulha, passando ela pelo fuxico, bem no meio, e passando somente pelo fuxico de novo, que é para fixar bem ele no nosso tecido. Agora, quando já estiver bem preso, a gente vai com a agulha embaixo do nosso fuxico para dar o nosso arremate. E é isso, o nosso cupcake tá pronto. Agora é só colocar os alfinetes. E agora, cada vez que a gente precisar alfinetar alguma coisa, a gente já tem o nosso cupcake como apoio. Os alunos de costura aqui do Senac Canoas que quiserem confeccionar o seu cupcake em casa, têm disponíveis os moldes na nossa sala de costura para cópia.